Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei! Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. O cardeal Pietro Parolin, que é o chefe de Estado do Vaticano, ele repetiu o ensino da Igreja para os hereges da Alemanha. Ele disse o seguinte: a não ordenação de mulheres e o ensino sobre os atos homossexuais não são negociáveis. O porta-voz da Conferência Episcopal Alemã, Matthias Kopp, confirmou que os bispos receberam a carta do cardeal no início dessa semana. Na carta dirigida ao secretário-geral da Conferência Episcopal, o cardeal Pietro Parolin estabelece limite aos bispos da Alemanha. O cardeal afirma que o Vaticano não tem a intenção de negociar o ensinamento da Igreja sobre os atos homossexuais ou das mulheres em relação à ordenação sacerdotal. O cardeal começa sua carta, publicada pelo Die Tagespost, recordando que já existe um caminho sinodal em toda a Igreja. Considerando o percurso até agora do caminho sinodal alemão, devemos primeiro perceber que está sendo realizado atualmente um caminho sinodal universal, chamado pelo Santo Padre. Portanto, é necessário respeitar esse caminho da Igreja Universal e evitar a impressão de que estão em curso iniciativas paralelas e indiferentes ao esforço de caminhar juntos. E recorda aos prelados alemães que o Papa já os advertiu na sua carta ao povo de Deus, peregrino na Alemanha, que não podem ir sozinhos. Parolin reconhece que há questões que podem ser debatidas, mas aponta duas que não permitem qualquer discussão: a ordenação de mulheres e a relação de pares do mesmo sexo. E a Igreja não vai mudar. Quanto à questão, o cardeal cita a carta apostólica Ordinatio Sacerdotalis de São João Paulo II, na qual o Papa falou, portanto, para dissipar todas as dúvidas sobre a questão de grande importância no que diz respeito à própria Constituição Divina da Igreja, em virtude do meu ministério de confirmação dos irmãos na fé, declaro que a Igreja não tem forma alguma e poder de conferir ordenação sacerdotal a mulheres e que esta decisão deve ser considerada definitiva por todos os fiéis da Igreja. Abaixo, o secretário reproduz 3 declarações de Francisco sobre esse tema feitas ao longo do seu pontificado. Sobre a ordenação de mulheres, a Igreja falou e diz: não, João Paulo II disse isso, mas de forma definitiva a porta está fechada, 28 de julho de 2013. No que diz respeito à ordenação de mulheres na Igreja Católica, São João Paulo II disse a última palavra clara e ela permanece. Isso se aplica 1º de novembro de 2016. E não é uma definição dogmática, embora deva ser aceita por todos. Ninguém está autorizado a contradizê-la publicamente, 1º de julho de 2023. Além disso, o cardeal italiano recorda de que a Igreja pune com a excomunhão a tentativa de ordenação de mulheres. A pena atinge tanto quem oficia a cerimônia como as mulheres que a ela se submetem, caso sejam batizadas católicas. O respeito do ensinamento da Igreja sobre os atos também de pares do mesmo sexo, o cardeal Parolin escreve o seguinte aos bispos alemães: outra questão sobre a qual uma igreja local não tem oportunidade de se expressar uma opinião diz respeito aos pares do mesmo sexo. Porque, mesmo que reconheçamos que do ponto de vista subjetivo podem existir vários fatores que nos pedem para não julgar as pessoas, isso não altera em nada a avaliação da moralidade objetiva destas ações. O ensinamento constante da Igreja sublinha que a avaliação moral objetiva das relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo é estabelecida com exatidão e certeza. Outra questão
não discutida aqui é o grau de credibilidade moral subjetiva de tais relações em cada caso individual. Ou seja, o secretário de Estado, o cardeal Pietro Parolin, ele falou claramente que a igreja não vai mudar as suas posições referentes a isso e falou aos bispos da Alemanha. Esperemos que ele fale isso também para o Tuccio Fernandes, porque o Tuccio Fernandes acabou de soltar orientações a respeito dos trans na igreja. Então, meus irmãos, que o Parolin também entregue essa carta em mãos ao problemático Tuccio Fernandes, que, ao meu ver, parece querer trabalhar contrário a estas palavras do cardeal Parolin. Então, mais uma vez, como no vídeo de hoje cedo, eu digo isso. É um tempo de dificuldade, é um tempo de martírio na igreja, mas que martírio? O martírio da moral. Estão querendo martirizar a moral. Então, o que nós podemos fazer? Ensinar as coisas corretas. O que nós podemos fazer? Revelar as verdades da igreja, essas que já estão reveladas, aliás, e nos mantermos fiéis, combatendo os erros e rezando. Então, reze pelos bispos da igreja, reze para que eles sejam completamente convertidos à verdade que é Jesus Cristo e que eles não arredem o pé dessa verdade. Porque os inimigos que estão infiltrados estão trabalhando para que a igreja mude, mas a igreja de Cristo é imutável. Então rezemos muito, meus irmãos. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei.